O corpo humano, ele é formado por muitos sistemas que funcionam como um conjunto para garantir que as condições internas do nosso corpo sejam compatíveis com a vida. E na aula de biologia de hoje falaremos sobre a segunda parte dos sistemas do corpo humano. E aí, senhores, eu me chamo Rodrigo e sou professor de Biologia aqui da Fundação Matias Michelini. E hoje nós falaremos sobre a segunda parte dos sistemas do corpo humano. E na aula passada nós vimos sobre o sistema reprodutor masculino, feminino e sistema digestório ou digestivo. E hoje nós iremos conhecer o sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema urinário. Lembrando que estamos no curso Preparar da Fundação Matias Michelini, aulas de ciências, módulo de biologia. E agora, vamos ver algumas curiosidades sobre esses sistemas. Você sabia que o seu coração ele é capaz de bater fora do corpo? Ou seja, ele pode ter batimentos próprios e não precisar de você. Exatamente, isso acontece devido aos próprios impulsos elétricos do coração com o auxílio do oxigênio. Você sabia também que a capacidade da sua bexiga é de 700 a 800 ml? Pois é, mas você nunca vai chegar à capacidade máxima dela. Porque quando a sua bexiga alcança ali mais ou menos 80% da capacidade, o seu corpo pede que você urine. Interessante, não é mesmo? Vamos conhecer então um pouco mais sobre esses sistemas. O sistema respiratório tem a missão de captar o ar e absorver o oxigênio, pois é ele que vai dar o oxigênio às nossas células, liberando o gás carbônico. Olhando um pouco mais para a anatomia desse sistema, você percebe a presença de dois pulmões, as suas ramificações chamadas de brônquios e os bronquíolos. Um dos principais músculos de respiração que nós temos aí no sistema é chamado de diafragma. Nós temos também na anatomia desse sistema a presença das cavidades nasais e a passagem do ar pela faringe, laringe, traqueia até chegar aos nossos pulmões. Dê uma olhada nessa imagem. Vamos entender como é que acontece o nosso processo de respiração. O ar ele vai entrar pelas cavidades nasais, onde ele vai ser purificado através do muco e vai ser retirado então a poeira e outras substâncias. Além disso, aqui nas nossas narinas, o ar ele vai ser um pouco esquentado. Depois ele vai passar pela faringe e, portanto, depois pela laringe, onde na entrada dessa laringe nós temos ali uma porta chamada de glote e nós temos ali uma película que fecha e que abre chamada de epiglote. Na laringe também, gente, a gente é capaz de produzir os nossos sons, né? Os nossos sons através aí das nossas pregas vocais, fazendo assim, portanto, a nossa voz. Depois disso, nós temos a traqueia, que é revestida por um epitélio ali cheio de pelinhos, cheio de muco, né? E é ali também que é feita uma cirurgia chamada de traqueostomia. Finalmente, então, chegamos à ramificação pelos brônquios, não podendo assim se obstruir, eles têm que sempre ficar abertos, né? E depois nós vemos então os bronquíolos, E finalmente, após esses bronquíolos, chegamos, portanto, aos alvéolos pulmonares, acontecendo então a nossa troca gasosa, né? Nossa troca gasosa, chamada de hematose. É por isso, gente, que os vasos sanguíneos eles estão ali justamente para captar esse oxigênio que acabou de chegar e liberar o gás carbônico que veio das nossas células. Pessoal, portanto, quando nós estamos respirando, fazemos o processo de inspiração, que é a entrada de ar.
e quando nós colocamos o ar para fora, esse processo é chamado de expiração. Tudo bem? Então o diafragma, ele ajuda nesse movimento de inspiração e expiração junto com os nossos músculos intercostais. Tá bom? Então esse é os dois músculos que fazem o processo de respiração. Agora nós vamos falar um pouquinho do nosso sistema cardiovascular. Já no sistema cardiovascular ou circulatório, que é o segundo sistema que nós veremos hoje, ele tem a presença ali de uma bomba que trabalha constantemente. Essa bomba é chamada de coração. O coração ele fica bem no meio do nosso peito, né, em uma área aqui chamada de mediastino. Ele possui, portanto, 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, sem que haja mistura de sangue nessa bomba, e ele é envolvido ali por um músculo, né? Esse coração é envolvido por um músculo chamado de miocárdio, que faz os batimentos cardíacos e os impulsos elétricos através de uma estrutura que está no coração, chamada de nó sinoatrial. Portanto, gente, no lado direito do nosso coração, você terá aí a presença de sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio. Já no lado esquerdo do nosso corpo, você terá o sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Professor, como é que eu descubro qual é o lado direito e esquerdo? O lado direito é o lado do braço direito. Tudo isso aqui é o nosso lado direito. O lado esquerdo é o lado do braço esquerdo, ok? Os movimentos que o coração faz aí, aquelas batidas que você sente, né? O tum-tum, tum-tum, essas batidas é a contração e o relaxamento desse coração, que respectivamente nós chamamos de sístole, contração, e diástole, relaxamento. Temos também, gente, no sistema cardiovascular a presença de veias, a presença de artérias e a presença de capilares. Todo vaso que chega no coração eu chamo de veia. E todo vaso que sai do coração eu chamo de artéria. Não esquece que isso é uma dica importante. Veia nem sempre, gente, veia nem sempre vai levar sangue venoso. Por exemplo, a veia pulmonar, que é aquela que sai, que chega ao coração, né, vindo do pulmão, ela não está trazendo sangue venoso, mas sim sangue arterial. Assim como a artéria pulmonar, que está saindo do coração, ela está levando sangue venoso e não sangue arterial. Gente, a diferença entre veias, artérias e capilares é a seguinte. As veias, elas têm um calibre menor. A pressão das veias, ela é baixa, tá? A pressão baixa, e elas têm válvulas dentro delas, impedindo assim que o refluxo de sangue aconteça. Ou seja, o retorno de sangue, ele não pode acontecer, tá bom? As artérias, galera, ela leva sangue para o nosso corpo. Então nós temos aí muita pressão nessas artérias e o calibre, ele é bem maior, o calibre desse vaso. Tá? Os capilares, portanto, eles são vasos bem finos e bem delicados, onde há ali a ocorrência de trocas gasosas e troca de nutrientes. Para terminar esse sistema, vamos ver como é que é a trajetória desse sangue. O sangue chega no coração através da veia cava, chegando no átrio direito, descendo para o ventrículo direito e passando por uma válvula ou válvula tricúspide. Depois disso, ele segue para o pulmão, passando pela artéria pulmonar. Lá ele vai fazer o processo de trocas gasosas, o processo que nós chamamos de hematose. E, portanto, depois disso, volta para o coração por meio da veia pulmonar com sangue rico em oxigênio. Chega, portanto, então, no átrio esquerdo e desce para o ventrículo esquerdo, indo para o corpo através da artéria aorta. Certo, gente? Então é aqui que nós terminamos o segundo sistema de hoje, o sistema cardiovascular. E por fim, nós temos, portanto, o sistema urinário e alguns livros chamam de sistema excretor.
Mais um, professor? Mais um, sim, o último de hoje. Bem, gente, a função do nosso sistema urinário é de manter ali o equilíbrio químico, além de também eliminar substâncias tóxicas e os que estiverem, substâncias que estiverem em excesso no nosso corpo. E quais são os órgãos, portanto, que compõem esse sistema excretor? Vamos dar uma olhada, portanto, nessa imagem. Então está aí o nosso sistema urinário com a presença, portanto, de dois rins, com formato de feijão, não tem o mesmo tamanho, mas o formato é o mesmo. Esses rins, eles são ligados aí pelos ureteres, vocês estão vendo esses dois tubos. Em cima dos rins nós temos as glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais. Os ureteres, eles se ligam o rim até a bexiga, a bexiga que também é mais um órgão do nosso sistema urinário. E finalmente nós temos aí o término do sistema urinário, que é a uretra. A uretra, ela é bem menor nas mulheres, enquanto que nos homens ela é bem maior. E por que os rins eles são tão importantes? É porque dentro deles nós vamos ter ali vários e vários néfrons, que são estruturas filtradoras de sangue. Nós vamos ter mais ou menos de 800 mil a 1 milhão de néfrons aí em cada rim. Depois que esse sangue ele vai ser filtrado nos néfrons, ele desce pelos ureteres, agora em forma de urina, e se armazena na bexiga. Que após isso, após a bexiga estar cheia naquela capacidade, onde o corpo vai ter a vontade de urinar, ele vai descer pela uretra e vai ser jogado para fora do corpo. Vamos dar uma olhadinha, portanto, agora na estrutura do néfron. Coloca a imagem, por favor. Você observa aí, gente, que nessa imagem nós temos a presença do néfron. O néfron, ele tem a presença aí, portanto, da cápsula renal ou cápsula de Bowman, alguns livros chamam assim, que é a cápsula filtradora do sangue. Temos, portanto, túbulo proximal ou túbulo contorcido proximal. Temos também a alça de Henle ou alça néfrica e, finalmente, o túbulo distal ou túbulo contorcido distal, que ele é mais distante da entrada, onde vai acontecer aí nessas partes a absorção, reabsorção e também secreção de algumas substâncias, e o ducto coletor, onde vai haver coleta de urina. E é nessa urina que vai ser excretada a ureia, substância tóxica que não devemos ter no nosso corpo. Gente, no sistema urinário, nós temos também a presença de dois hormônios. Um deles é chamado de ADH e o outro é chamado de aldosterona. O ADH, ele faz aí, portanto, a reabsorção de água, o controle de água aí no nosso corpo, para que a gente não perca muita água. Já a aldosterona, ela vai fazer aí a reabsorção de sais minerais, e um deles, o mais principal de todos aí, é o sódio, tá bom? Esses hormônios, eles são importantíssimos no sistema urinário. Ufa! Ainda bem que nós terminamos os 3 sistemas de hoje da nossa parte 2 dos sistemas do corpo humano. Vamos dar uma revisada então no que nós vimos? Vimos sobre o sistema respiratório, sobre os seus órgãos, que fazem parte do sistema e as suas características. Vimos também sobre o sistema cardiovascular ou sistema circulatório, os seus órgãos e as suas características também. E finalmente o sistema urinário ou excretor, os seus órgãos que compõem ali o sistema, o néfron, a sua importância e as suas características. Bom, essa foi a nossa aula de biologia de hoje. Fui!